fonte de lucro. Em 1 Timóteo, nós já lemos sobre isso antes, no capítulo 4, fala muito claramente no versículo 1 sobre os falsos mestres. Diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. E era esse o contexto, era assim que estavam vivendo. Mas Paulo estava preocupado com a não contaminação do Evangelho, com a permanência da chama da fé acesa, intacta, com a preservação do conteúdo da fé apostólica. E isso precisava ser repassado para as futuras gerações. Então, essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela funciona como um testamento de Paulo, como uma declaração de última vontade. E ela tem um caráter de urgência. Paulo estava, na verdade, passando o bastão a Timóteo e precisava conscientizar Timóteo dessa responsabilidade de assumir a igreja, como se Timóteo estava ali, como se fosse um atleta no meio daquela prova, daquela competição de revezamento. Ele ia receber firmemente um bastão e teria que passar aquele bastão para outra pessoa que também deveria receber firme e assim passar adiante. Em 2 Timóteo 2, nós lemos assim: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Essa era a responsabilidade e assim era que Timóteo deveria agir. Paulo tinha plena consciência desse evangelho genuíno, porque este evangelho genuíno, puro, ele permanece. Os obreiros passam e nada pode ser acrescentado ao evangelho e nem subtraído. A pureza da fé evangélica é que garante a sua permanência. Quando o evangelho perde a sua pureza, ele perde o seu poder e a sua eficácia. Por isso ele não pode ser misturado a nada. O evangelho é puro, é firme, é intacto, deve ser preservado. E Timóteo era jovem. A Bíblia lá em 1 Timóteo narra que ele era jovem, que ele tinha uns problemas de saúde e ele estava à frente da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. E essa igreja tinha essas características aqui. 1 Timóteo 1:3. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Timóteo, ele estava à frente dessa igreja, um lugar minado de falsos mestres e cheio de lutas espirituais. Então ele precisava estar pronto para sofrer pelo evangelho. A perseguição era muito grande, a debandada de crentes era muito grande, estavam todos com medo daquilo que estava acontecendo com os cristãos e havia essa influência perniciosa dos falsos mestres. Mas é preciso sempre lembrar a igreja que quando o fogo da fornalha é muito grande, quando a perseguição é muito forte, ela não atrapalha, ela apenas depura a igreja. Aqueles que são religiosos, aqueles que não têm as marcas do evangelho, não têm o nome escrito no livro da vida, como está lá em Apocalipse 13, que diz que na época do anticristo, vão todos adorar o anticristo, vão todos seguir, à exceção daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, as marcas do Cordeiro, as marcas do Evangelho. Então, depura a igreja por quê? Porque aqueles que são crentes genuínos, eles são fortalecidos no meio da perseguição. Não podemos esquecer disso. Então, Timóteo, ele tinha que agir como um mordomo. Mordomo é aquele que cuida daquilo que é dos outros. Se nós somos mordomos de Deus, mordomos de Cristo, nós devemos cuidar daquilo que é de Deus, daquilo que é do Senhor.
Timóteo tinha que agir como um soldado que está em guerra, que está em batalha. E todos nós, irmãos, sempre firmes, devemos estar na defesa do Evangelho puro, do Evangelho genuíno. Devemos estar também como agricultores, assim como deveria estar Timóteo, aquele que planta, que rega, que tem paciência e colhe e frutifica mais na frente, como servo, que é aquele que serve, que está pronto a se doar pelo próximo. Timóteo deveria ser, e nós também, vasos de honra, que não envergonha, nem se envergonha do Evangelho. Não podemos olhar para os apóstolos, que negam a fé e dão as costas para Jesus, que morreu na cruz e foi fiel até o fim. Então, diante de um mundo ali na época que avançava direto para a corrupção generalizada, aquela situação que estava acontecendo ali em Roma, Timóteo deveria permanecer firme, fiel às Escrituras. Nós devemos permanecer também porque elas são inspiradas por Deus. E só as Escrituras são úteis para levar o povo de Deus à maturidade. Então é preciso se manter firme nas verdades que são aprendidas. É preciso que se guarde e se preserve aquilo que se aprendeu e transmita às próximas gerações. Assim deveria também agir Timóteo, longe das ondas, longe das novidades. Timóteo aprendeu desde a infância, ele deveria estar firme, lembrando sempre daquilo que ele aprendeu desde a infância, porque o Evangelho é insubstituível, sempre atual, sempre vivo, sempre poderoso, sempre eficaz. Timóteo era filho de uma crente judia e de um pai grego. A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd o instruíram nas Sagradas Escrituras desde a sua infância. Então ele era acostumado com aquilo desde pequeno, com a piedade, com a dedicação verdadeira, sincera a Deus, devoção a Deus. Embora a Bíblia narre isso, o próprio Paulo também, Paulo chama ele de filho na fé, o que leva a crer que quem apresentou a Timóteo Jesus foi o apóstolo Paulo. Timóteo se tornou o companheiro mais próximo de Paulo, conheceu Paulo em sua primeira viagem missionária. Paulo delegou a ele muitas missões importantes, ele acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém, ele se distinguia dos outros. Vamos ler aqui na Bíblia, em Filipenses, rapidamente, quem era Timóteo. Filipenses 2, 20. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas por aqui. E agora, Paulo, na antessala do martírio, já naquela situação de prever a sua própria morte, Paulo chama Timóteo. E aí inicia aqui a segunda epístola de Paulo a Timóteo, com a saudação e saudade. Como é o padrão de toda a epístola de Paulo, ele sempre inicia apresentando-se, apresentando ele mesmo, o remetente e o destinatário, e sempre aquela saudação carinhosa, afetuosa, que expressava o carinho de Paulo ao seu obreiro. Carinho, principalmente ele fala também em oração, ele dedicava a oração, não descuidava desse lado humano no seu ministério. Ele era um exemplo para nós, até hoje, de liderança cristã, sempre demonstrou possuir as principais características que um pastor, que um cristão deve ter, sem as quais as marcas do Evangelho não são visíveis, que é o amor e a humildade. E Paulo saúda Timóteo, aqui na segunda epístola, capítulo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos, por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia, a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você.
Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Era assim que Paulo saudava os seus obreiros, e foi assim que ele saudou Timóteo. 2 Timóteo 1,5 fala da família de Timóteo. Era um jovem, como eu já disse, tinha caráter exemplar. Mãe e avó judias convertidas ao evangelho, o pai grego sem informação quanto à conversão do pai dele. Mas ele teve uma formação familiar que é exemplo para nós até hoje. O ensino da palavra no lar. O culto doméstico que nós temos hoje, que tantas vezes nem fazemos, mas precisamos fazer. A valorização da piedade cristã, da devoção a Deus, da dedicação a Deus no lar. Então, a educação dele serve de exemplo até hoje para as famílias cristãs atuais, né? Adorar a adoração de Deus no lar. O versículo 5 diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Este era Timóteo. E essa recomendação do ensino da palavra no lar, ela não é daí, vem desde, né? A educação judaica era assim, vem desde lá, Deuteronômio 11, 18. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração, amarrem essas leis nos braços e na testa para que não os esqueçam. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas, nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Que bênção. E aqui, meus irmãos, eu quero expressar minha admiração pelas mulheres, não é? Louvar a Deus, agradecer a Deus por esse dom dado às mulheres, por esse ministério. E a gente pega aqui o exemplo de Eunice e Lóide. E o apóstolo Paulo fala da fé sincera de Timóteo, que ele aprendeu na casa dele, através do ensinamento que foi repassado por elas duas, a avó e a mãe. Nós, mulheres, muitas vezes ficamos a conversar, a pensar muito sobre: mas a mulher tem abertura para fazer alguma coisa, a mulher pode falar, não pode falar. A mulher já tem dado por Deus um dom espetacular, super importante, e que é capaz de difundir esse evangelho da forma mais genuína, mais sincera e pura que possa haver. Basta ela ter consciência disso, trazer à sua memória sempre esse dom que Deus deu a ela. E eu, particularmente, me identifico muito com Timóteo, porque a minha avó materna, ela não era crente, e ela conta isso para a gente. Ela foi se converter depois que casou com meu avô. Ele que era de uma família crente. Então, ela se converteu verdadeiramente ao evangelho. E uma das memórias mais marcantes na minha mente, a minha avó, até já perto da morte, porque depois de viúva, ela foi morar com a minha mãe, foi morar conosco, ela cantava todo dia, todos os hinos do cantor cristão que ela conhecia. E a minha avó passou a sua fé para a minha mãe que também não era casada com um homem crente, passou a sua fé para nós, para mim, para as minhas irmãs. E não foi só na vertical, não foi só de ascendente. Essa fé, esse evangelho genuíno, ele é tão forte, tão poderoso, que ele se espalhou horizontalmente por toda a nossa família. E assim acontece com as famílias dos irmãos, com as nossas famílias todas, e é para acontecer na sociedade, é para acontecer no mundo. Então, mulheres, reavivem esse dom que há em vocês. Às vezes a gente se pergunta qual é o dom que Deus tem, está esperando abrir as portas do dom, do ministério, do local onde vai fazer a obra. E o Senhor já colocou nas nossas mãos aquilo que mais precioso há: a nossa própria família, os nossos próprios filhos.
O apóstolo Paulo depois passa no versículo 6 já a não tratar mais com Timóteo das suas características mesmo, dele, que ele trouxe em família, daquilo que ele já era de formação. Mas o apóstolo passa a tratar com Timóteo do dom dado a ele diretamente por Deus, concedido segundo a Bíblia em sua ordenação. 2 Timóteo 1:6 diz assim: por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Em 1 Timóteo 4, nós lemos sobre isso também. No versículo 14, não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Paulo entendeu, quando ele falou aqui com Timóteo, que não precisava de mais ingredientes, precisava manter aquela chama acesa, precisava que ele lembrasse, precisava que ele tivesse reavivado aquele dom que foi recebido e dado por Deus. Reavivar significa relembrar, forçar a memória, trazer de volta. Quantos de nós precisamos relembrar, reavivar esse dom que há em nós? Todos nós temos um chamado, todos nós temos dons, e precisamos manter esse dom aceso, vivo, reavivado, atuante. É preciso reavivar e agir. Então é como se Paulo dissesse assim para Timóteo, e o Senhor nos diga hoje a nós mesmos: reaviva e age. E é preciso coragem para vencer. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então Paulo traz aqui para Timóteo que medo, e traz aqui para nós hoje que medo e covardia não combina com a fé cristã. Paulo relembra as qualificações de um pastor, de um cristão, e ele relembra para nós, e hoje nós lemos aqui na palavra, que o Espírito Santo é poder, o Evangelho é poder, então não precisa temer. Um pastor, um cristão, se relaciona pelo amor e pela moderação. Precisamos servir ao próximo e ter domínio próprio. Então, é preciso ter coragem, é preciso reavivar, reacender, ter a certeza do que Deus nos deu, para o que Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, onde Ele nos colocou. E é preciso ter coragem para vencer, servir em amor, servir em moderação. É necessário compreender que não há necessidade de outro caminho, porque o Evangelho é pleno. A plenitude do Evangelho tem que estar gravada em nós. Timóteo precisava compreender isso, que a graça já tinha sido manifestada, a graça já foi manifestada, Jesus já derrotou a morte, pela sua ressurreição trouxe vida e imortalidade pelo Evangelho. Em 2 Timóteo 8, portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo. Será que Timóteo estava com vergonha também de Paulo? É possível, né? Porque ele disse: não se envergonhe também de mim, que estou na cadeia porque sou servo. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça.
Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Amém? Então é preciso compreender a plenitude do Evangelho, é só isso. É suficiente. Eu dei aqui o exemplo da minha avó, sabe, irmãos? A minha avó era uma pessoa mais simplória, se a gente pode chamar assim. Eu acho que ela estudou na época até o 4º ano primário. Ela morou toda a vida no interior do Maranhão, nordestina, morava em fazenda. E a minha avó não precisou de muita coisa para guardar, preservar. Guardar o Evangelho aqui é no sentido de preservar, preservar puro, genuíno, conservar. No sentido de guardar, de preservar e de passar adiante. E assim deve ser conosco. Não precisa muita coisa, não precisa muito ingrediente. É preciso estar reavivado no dom que Deus já nos concedeu. Ter coragem, compreender que é preciso sofrer pelo Evangelho. Esse Evangelho que não traz sofrimento, que não tem problema, que é só bênção, é só vitória, é só para frente. Se a gente olhar para o irmão e compreender que ele está passando um sofrimento porque ele pecou, porque ele está em pecado, porque ele está errado, quem crê dessa forma não pode ler as cartas de Paulo. Paulo sofreu muito pelo Evangelho, tem as marcas da cruz. E Paulo, ele sabia que ele tinha um depósito e que havia uma promessa, havia uma recompensa guardada para ele. O depósito de Paulo, a graça concedida a nós, nos dá a condição não só de pregar, não só de crer, mas também de sofrer pelo Evangelho. O depósito que nós temos, a fé, a vida cristã, a salvação, a recompensa, a herança, os tesouros eternos e a pureza do Evangelho, nos dá uma certeza suprema de que tudo pode acontecer, pode vir o que for, e é isso que as cartas de Paulo nos ensinam. Deus nos conserva a nossa fé isenta de corrupção. O versículo 12 diz assim: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Amém? Timóteo também tinha um depósito. Depois de dar o seu próprio exemplo, Paulo passa a responsabilidade a Timóteo em relação ao Evangelho. E Timóteo deveria ser zeloso, deveria preservar e anunciar o Evangelho. Quando muitos estavam abandonando a fé, com medo da perseguição, hoje em dia nós também vemos isso. As pessoas negam a sua fé por muito menos. Por uma questão de ser politicamente correto, por uma questão de não desagradar um ou outro, por interesse próprio. E também por sedução dos falsos mestres. Mas Timóteo, e o Senhor fala conosco hoje, deveria guardar intacto o conteúdo da fé apostólica. Cabia a ele manter, guardar e transmitir a outros, assim como cabe a nós, a igreja. Jesus entregou a Paulo o depósito da verdade, e Paulo passou adiante para Timóteo. Timóteo tinha um grande depósito confiado a ele. Timóteo precisava zelar, guardar. Irmãos, as palavras que me vêm à mente, estudando essa lição, né, vamos chamar assim, os verbos, os tempos verbais, que devem ser colocados hoje aqui na nossa mente, eu creio assim, os verbos são guardar, permanecer, sofrer e pregar. Então, é como se a gente estivesse ouvindo assim hoje: guarda, permanece, sofre e prega. Vai adiante, conserva, preserva. Ao depósito de Onesíforo. Onesíforo, esse nome significa portador de préstimos. O versículo 15, Paulo diz assim, versículo 14: por meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Que foi entregue a você, Timóteo.
Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia receberá ele a sua misericórdia. E vocês sabem melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Paulo teve esse amigo, esse bendito amigo que ajudou, apesar de todos terem abandonado. Onesíforo ajudou, esteve com ele, foi um verdadeiro amigo, foi um verdadeiro crente, foi leal. Aliás, é difícil a gente entender como é que um verdadeiro crente não é um verdadeiro amigo. Como é que um verdadeiro crente não é leal. Não é leal principalmente com aqueles que estão sendo perseguidos pela própria fé, pela fé que todos nós temos. Então precisamos ficar atentos a esse tipo de comportamento. Onesíforo, ele semeou misericórdia e colheu misericórdia. O Evangelho do Senhor precisa ser preservado. Porque o Evangelho é o único que traz vida, que traz esperança para a humanidade. É a boa nova para os que sofrem, para os que agonizam. É Deus trazendo vida através de Jesus. Nós já recebemos vida, nós temos que transmitir vida. Paulo nos dá um grande exemplo de inabalável firmeza e imperturbável confiança na hora da morte. Ele tem um profundo senso de dever cumprido, soube lidar até o fim com os amargos dramas que sofreu e pelo Evangelho. E longe das amarguras, naquelas circunstâncias de dor, de morte, ele disse em 2 Timóteo 4,18, a ele seja glória pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o Evangelho precisa ser proclamado a tempo e fora de tempo, com urgência. É preciso preservá-lo, genuíno, puro. É preciso passá-lo para as outras gerações. Eu convido você a ficar de pé e parar um pouquinho, rapidamente, para pensar, lembrar qual é o dom que você recebeu diretamente do Senhor. Vamos pensar um pouco sobre isso, fechar os olhos e lembrar qual é o dom que precisa hoje ser reavivado, forçado a vir à memória. Qual é o dom que precisa ser relembrado? Vamos fechar os olhos e vamos pensar em nós próprios agora e ouvir essa palavra de encorajamento. Reaviva o dom que há em ti. Diga agora sim para o Senhor: Senhor, reaviva o dom que há em mim. Vamos pensar um pouco nisso agora. O seu irmão aí do seu lado, ele também tem um dom. Ele precisa também ser reavivado. E ele precisa também de você. Nós precisamos uns dos outros. E quando nós compartilhamos e convivemos e vivemos juntos, com os nossos chamados, cada um com seu dom reavivado, é bênção, é o céu na terra. Pergunte para o seu irmão aí que está ao seu lado. Peça para ele relembrar qual é o dom que o Senhor já te deu, já te concedeu diretamente. Diga assim para o seu irmão: reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Irmãos, essa carta de Paulo, ela tem um caráter de urgência. Paulo estava caminhando para o final do seu ministério, estava passando para Timóteo. E ele estava chamando Timóteo à responsabilidade. Ele estava preparando
estava orientando, estava falando através da própria vida dele, Paulo, como Timóteo deveria ser, como ele deveria proceder. O evangelho, ele deve permanecer firme, vivo, genuíno, sem mistura, sem ondas, sem ventos. O evangelho é o evangelho de Jesus, e é esse evangelho puro que tem poder e tem eficácia, e que todos nós conhecemos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui na Tua presença. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, e ela fala conosco. Te pedimos agora, Senhor, que Tu venhas a reavivar a Tua igreja, que Tu venhas, Espírito Santo de Deus, agora a ajudar, que cada um lembre, recorde, reavive o dom que possui, aquele dom que o Senhor mesmo concedeu. Que a Tua igreja tome posse dessa verdade, desse dom, desse chamado. Que a Tua igreja, Senhor, faça aquilo que o Senhor verdadeiramente quer. Que a pureza do evangelho, Senhor, ela seja conservada, preservada. Que a Tua igreja, Senhor, possa compreender, que todos nós possamos compreender que temos que guardar, precisamos permanecer, precisamos preservar, sofrer e pregar, Senhor. Abençoa cada um de nós, cada família aqui representada, Senhor, e que especialmente nas famílias esse dom seja reavivado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha, tome assento um pouquinho de tempo, parabéns minha irmã Scarlett. Nós sempre temos dito, se puder devolver o esboço com os 3 pontos aí, por favor, devolvam. Sempre temos dito que domingo pela manhã, se você vier durante 1 hora, vejam só, a Scarlett usou 40 minutos, 35 minutos só, você ler conosco a Bíblia e você estuda a Bíblia com a gente. Que lição abençoada. Agora só falta você abrir sua Bíblia comigo e vamos ler o capítulo que nós estudamos hoje para você ver como vai ficar muito mais claro. Eu não quero que coloque aqui no telão a leitura para que façamos na Bíblia especificamente. Como você sabe, na igreja a gente estuda a Bíblia. A Bíblia é nosso instrumento de estudo e a gente usa uma desculpa, que é uma revista, como sendo uma ferramenta, uma ajuda didática, para a gente, depois de ler a Bíblia, se não entendeu aquele capítulo, dar uma olhada na lição, ou antes ler a lição, para entender a Bíblia. E aqui a gente aprende o que na leitura não deu, e aprende como é que a gente pode estudar o que a Bíblia tem, e ensinar para os outros. Então a lição, na verdade, é uma desculpa, é uma ferramenta para facilitar a gente. Que a Bíblia é muito grande. Se a gente disser que vai ler toda a Bíblia ao longo da nossa escola dominical, as pessoas desanimam. Então elas gostam de figura, Bíblia e tal. É isso aqui, essa distração chamada revista para tornar mais fácil a leitura da Bíblia. Mas, como disse a nossa professora, nós terminamos o estudo da primeira epístola a Timóteo. Nós estudamos 6 capítulos da Bíblia, lemos e estudamos aqui. E agora começamos a aventura maravilhosa da segunda epístola a Timóteo. Eu não conheço em escola dominical que se tenha dado oportunidade para a igreja estudar esses 3 livros da Bíblia. E agora nós vamos começamos hoje, Timóteo. Temos 4 capítulos, 4 páginas da Bíblia, ó, para os próximos domingos, 4 capítulos. Capítulo 2, nós vamos estudar no próximo domingo, se Jesus não voltar, e o título é Forte e Aprovado. No capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso o título Forte e Aprovado. O capítulo 3, nós vamos estudar, e o capítulo 3 é toda a escritura é inspirada. E no capítulo 3, verso 16, diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito, e a mulher também, né? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, o capítulo 3 vai ser toda a Escritura inspirada. E o capítulo 4, esse capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, não existe em nenhum lugar da Bíblia, nada. Se você não estudar esse capítulo, você fica perdendo um pedaço da história mais linda possível. Por isso nós vamos estudar o capítulo 4 sobre o tema Combati o Bom Combate. É o único capítulo da Bíblia onde a gente conhece os últimos dias da história de Paulo, falado por ele. E no capítulo 4, verso 7, diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, por morte, mas eu combati o bom combate. Completei minha carreira, guardei a minha fé. E agora só me resta a coroa da justiça, que está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. E não somente a mim, mas a todos da Assembleia de Deus em Belém do Pará, que amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Que aventura extraordinária. Que coisa maravilhosa. E é tão pequeno o capítulo que dá para a gente ler. E aproveitando que a Scarlett deu um pedacinho do tempo, eu quero ler com vocês. Pegue sua Bíblia e vamos ler. E tudo quanto vocês imaginarem. Antes de você ler, deixa eu explicar para você. Olha só. O capítulo 1, ele tem 18 versículos da Bíblia só. É menos de uma página. Dá para ler em 3 minutos. Olha só, nós dizemos que nós vamos ler e estudar. Já estudamos. Olha, a saudação do verso 1 até o verso 7. Vamos começar corrigindo, que está errado esse verso 7, porque terminou no 5, tem que corrigir e botar 5 aqui. É do verso 1 ao verso 5. Tudo que está aí no primeiro ponto, a intercessão e saudação, 1 e 2, a saudade e o afeto, verso 4, 1, 2, 3, 4, e a família de Timóteo, verso 5. Perfeito. Se ficar aí quando a gente lê, você vai ler e vai encontrar a resposta. No ponto 2, coloca aí, por favor. Olha o ponto 2. Pega no verso 6 até o verso 11. O dom espiritual que Timóteo recebeu, a coragem que ele tem para vencer, verso 7 e 8, e a plenitude do Evangelho, verso 8 até o verso número 11. E o terceiro ponto, olha, nós terminamos direitinho o capítulo. Primeiro, guarda o bom depósito. Vai falar só se depósito da fé. O ponto 1, depósito de Paulo, verso de número 12. O ponto 2, depósito de Timóteo, verso 13 e 14. O ponto 3, depósito de Onesíforo, nosso irmão querido, ponto 18. Esse é o capítulo, assim nós estudamos. Legal. Vamos então? Vamos lá. Vamos ler a Bíblia e terminar com essa doçura que é a Bíblia. Tá pronto? Todo mundo? Pode pegar o telefone aí, pode pegar o iPad, pode pegar... Não vai ter a leitura aqui, que é para a gente não perder o hábito de ler na Bíblia. Só isso, nada mais. Eu vou ler um versículo, vocês leem o outro, para vocês não ficarem parados, tá bom? Cada um com calma, esperando o outro. Ninguém corre. Quem estiver sentindo que está na frente, está perdendo, porque tem que ir junto. Tá bom? E quem estiver atrasado, está atrapalhando, então vai junto. Vamos lá? Juntos. Não importa o que você tem aí da sua tradução. Lá vou eu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Maravilha. Volta aí para o primeiro, amigo. Volta aí para o ponto 1 que a gente está lendo, tá bom? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também em ti. Legal. Como vocês veem, nós terminamos, está tudo explicadinho aí, ó. Agora vamos para o segundo ponto, que é o reaviva o dom, não é? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. É uma pepita isso aqui. Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Estais ciente de que em todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Todas as respostas estão aqui. Esse é o capítulo. Vamos sair daqui dizendo: lemos e estudamos. E vamos continuar estudando. Só para a gente findar, vocês já viram quantas pepitas de ouro tem nesse capítulo? Aqueles versos que a gente ouve, grava no coração e depois não sabe nem onde é que acha. E a gente está aqui, vou citar o verso bíblico da nossa escola dominical, o verso de número 5, que a gente diz assim: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Parece mentira, está aqui, ó, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, o mesmo que primeiramente habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti também. Vó, mãe e filho, eu, meu filho e meu neto. Esse é o nosso verso dessa escola dominical. Quando bater no peito, diga: meu filho e meus netos, pela fé que eles terão sem fingimento, a mesma que habitou em mim, que eu estou passando para o meu filho Felipe e que ele está passando para o filho Samuelzinho.